Amém. Aleluia. Vocês estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença e conforme nós acabamos de cantar, Pai, nós queremos dar lugar ao mover do Teu Santo Espírito no nosso meio. Nós queremos, Pai, experimentar o quão real é a Tua presença. Nós queremos experimentar da Tua glória, da Tua bondade, porque sabemos que o Senhor tem mais para derramar sobre nós. E nós dizemos, Senhor, nessa noite nós estamos aqui. Fala ao nosso coração. Fala, Senhor, porque os nossos ouvidos estão atentos, estão abertos para ouvir a Tua palavra. E que o Senhor possa estar falando através da minha vida. E a Tua palavra, Senhor, ao ser pregada, que ela possa gerar vida, que ela possa gerar cura, que ela possa gerar libertação, que o Senhor possa estar operando, Pai, a Tua vontade, o Teu querer no nosso meio. Porque o que nos importa, Pai, é que seja feita a Tua vontade e não a nossa. O que nos importa, Pai, é que os Teus planos sejam concretizados nas nossas vidas e não os nossos. O que nos importa, Senhor, é o Teu querer. E que o Senhor possa, em nome de Jesus, mais uma vez, estar nos ensinando, estar nos alertando e estar nos exortando conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Que Deus tem trazido isso ao nosso coração para que nós possamos nos desprender de alguns formatos que talvez nos impeçam de fluir nesses dons do Espírito. Por que eu tenho falado isso? Por que eu falo isso? Eu creio que para quem já tem algum tempo de evangelho, talvez já tenha, até por osmose, formado na sua cabeça uma forma específica de Deus agir. Se é profecia, vai ter que a pessoa primeiramente dizer, eis que te digo, assim diz o Senhor. E aí você não acredita que você pode estar sendo usado dessa forma se não for dentro desse formato, né? E aí os outros dons também, só vou estar fluindo no dom do discernimento, no dom do conhecimento, se for dessa e dessa forma. Se não for, é porque eu acho que eu não estou fluindo no dom do Espírito. E a gente tem sido ensinado, a gente vê pela palavra de Deus que não é desse jeito. Não é um formato específico. Porque o Senhor, Ele tem uma multiforme, Ele tem uma maneira multiforme de agir, a multiforme graça do Senhor. E os dons do Espírito se manifestam de diversas formas na nossa vida, amém? E assim, Jesus é o nosso exemplo a respeito de qualquer assunto da vida cristã. Se a gente for falar sobre liderança, o nosso maior exemplo vai ser Jesus. Se a gente for falar sobre perdão, o nosso maior exemplo vai ser Jesus. E se a gente fala dos dons do Espírito Santo, o nosso maior exemplo é Jesus. Ele fluía, ele se movia, ele só fazia alguma coisa movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele não andava num lugar ou ia para outro por um acaso. Era tudo guiado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra nos fala até que quando Jesus ele foi tentado no deserto, ele foi levado para lá pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus é que vai mover a nossa vida para fluir nos dons do Espírito. Amém? E Jesus, enquanto exemplo maior daquilo que é mover-se, né, nos dons do Espírito, Jesus, enquanto exemplo maior, ele, na verdade, ele acaba sendo muito diferente desses estereótipos que eu falei no início. A gente vê a fala de Jesus, a conversa de Jesus com a mulher samaritana ali perto do poço, ele revela a vida da mulher todinha para ela. E é simplesmente uma conversa. É uma conversa. Não tem nada muito elaborado, nenhum espetaculismo, não tem nada diferenciado assim para quem passasse, olha, ali tá havendo um movimento, tá havendo um negócio, tá havendo um poder. Não, era simplesmente uma conversa. E nessa conversa, Jesus revelou a vida daquela mulher. E a partir desse encontro, aquela mulher conheceu Jesus e depois anunciou Jesus também para outras vidas. Então, o fluir nos dons do Espírito de Deus, ele é mais simples do que o que a gente imagina.
Porque muitas vezes a gente absorveu determinados formatos, até por osmose, como eu falei. Eu sempre vi alguém profetizar e sempre foi dessa forma. Toda vez que alguém tem uma palavra de conhecimento, é desse formato aqui. Toda vez que alguém orar por cura, tem que ser desse jeito daqui. E a palavra de Deus nos mostra o contrário e, ao meu ver, quem mais quebra esses estereótipos é justamente Jesus. Quando ele nos mostra exemplos de curas extraordinárias feitos de modos não convencionais. A mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Jesus e foi curada. E muitas vezes a gente coloca formatos nas nossas cabeças a respeito do exercício desses dons e de fluir nos dons, que não são verdadeiros esses formatos. Então, essa palavra inicial eu queria trazer para você e ratificar, confirmar aquilo que já tem sido dito aqui. Que a gente possa se permitir fluir nos dons do Espírito, entendendo que Deus vai fazer isso de maneira simples. De maneira simples. E à medida que a gente for dando os passos, Ele vai nos fazendo crescer mais. A cada degrau nós crescemos mais. A cada degrau nós crescemos mais. Amém? E as duas pregações anteriores nós aprendemos primeiramente sobre os dons de revelação. E aí nós tivemos um ensinamento sobre a palavra de sabedoria, palavra de ciência e dons de discernir os espíritos, né? Depois nós falamos sobre os dons de inspiração, os dons de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, que seria falar no Espírito, né? E hoje, encerrando a classificação que nós temos em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos falar sobre os dons de poder. Amém? Nós vamos falar sobre fé sobrenatural, dons de cura e sobre operação de milagres. Você está pronto? Amém. E aí eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no texto bíblico que nós sempre estamos tratando, né? Acerca desse tema, que é 1 Coríntios, no capítulo 12. A sua Bíblia, seu smartphone. A partir do versículo 7, diz assim a palavra de Deus: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Se você não acompanhou as outras duas pregações, nós estamos falando sobre os dons do Espírito. Mas o que seriam os dons do Espírito? Os dons do Espírito são formas do Espírito Santo se manifestar na igreja e para a edificação do corpo de Cristo. É a forma em que o Espírito Santo vai atuar através das nossas vidas para que a obra que Jesus veio fazer possa ser continuada. Então, quando nós falamos, por exemplo, dons de cura, que nós vamos estar falando hoje, Jesus, quando ele designa os 72 discípulos e divide eles de 2 em 2 para irem nas cidades, o que é que ele diz? Vão, expulsem os demônios, curem os enfermos. Ele manda que isso seja feito. Então, é através do fluir nos dons do Espírito Santo de Deus que nós podemos exercer esse poder sobrenatural, né? Isso que é sobrenatural. E para iniciar, nós vamos falar sobre a fé sobrenatural. Qual seria a diferença da fé sobrenatural para a fé que todos têm, né? Que todos nós temos de maneira genérica? No comentário da Bíblia de Estudo NVI, ele vai falar o seguinte, que o dom da fé sobrenatural não é a fé salvífica que todos os cristãos têm, mas a fé para suprir alguma necessidade especial dentro do corpo de Cristo. Ou seja,
A fé salvífica é aquela fé que todos nós temos que exercer para recebermos, para sermos salvos, para recebermos a Jesus como Senhor e Salvador, né? A partir do momento que alguém prega, que alguém fala para a palavra, que você aceita essa palavra, que você crê naquilo que está sendo revelado, naquilo que está sendo falado, a partir da palavra de Deus, você levanta a sua mão, você aceita Jesus, o mínimo de fé você teve que ter para fazer isso, ou não? Então, a fé que nos conduz à salvação é a fé salvífica. E como sempre tem sido pregado aqui, o fluir nos dons do Espírito, eles não têm a ver com, se você crê no dom do Espírito, você é salvo. Se você não crê, você não é salvo. Não é isso, né? Seria um presente, algo a mais de Deus para as nossas vidas que nós devemos buscar. É por isso que o dom sobrenatural da fé não se trata do dom da fé, não se trata da mesma fé que cada um de nós exerceu para sermos salvos em Cristo Jesus. É diferente da fé salvífica, porque você pode ter exercido essa fé e você pode não ter o dom da fé sobrenatural. A gente sempre tem falado isso, os dons não têm a ver com a salvação, o exercício desses dons. Tem pessoas que não vão falar em línguas e nem por isso vão deixar de ser salvas. Tem pessoas que não vão ter o dom de cura e nem por isso vão deixar de ser salvas. Uma coisa não leva a outra. É por isso que é necessário fazer essa distinção entre o dom sobrenatural da fé, que é citado em 1 Coríntios capítulo 12, e o dom da fé. A fé, de forma genérica, a fé salvífica. Eu até vi uma pregação, o pregador falava assim, até para sentar numa cadeira você precisa ter fé. Porque você vai jogar o peso do seu corpo para trás, você precisa crer que aquele negócio vai lhe segurar. Então, até para sentar numa cadeira, você precisa ter um mínimo de fé. Mas essa fé que é tratada em 1 Coríntios, no capítulo 12, né, é uma fé sobrenatural, para suprir uma necessidade especial do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, uma necessidade extraordinária. Aí você precisa se mover dentro desse dom específico, o dom da fé sobrenatural. Existe um texto, inclusive, em Romanos 12, no capítulo 3, eu vou ler aqui rapidamente, que fala o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, existe uma medida de fé que foi repartida a cada pessoa. Cada pessoa tem uma medida de fé. Então, ninguém vai poder dizer assim, não tenho, zero fé. Não, alguma medida de fé foi repartida para você. E a gente sempre tem falado, né? À medida que nós buscamos mais de Deus, à medida que nós nos entregamos mais à vontade dEle, à medida que nós estamos mais disponíveis ao agir do Espírito Santo de Deus, esses dons vão sendo distribuídos e nós vamos desenvolvendo esses dons para a edificação do corpo de Cristo, para que a vontade de Deus se estabeleça, para que os planos de Deus sejam efetivados através também das nossas vidas, amém? Esse dom, é tanto que esse dom é diferente da fé normal, que Jesus, quando nós vamos ler sobre fé na Bíblia, nós vemos que a Bíblia relata diferentes níveis de fé. Toda fé é igual? Não. Jesus, ele repreende os discípulos por causa da sua pequena fé durante a tempestade no barco. Diz assim, por que vocês estão aí com tanto medo, homens de pequena fé? Então, existe uma fé pequena, existe uma fé maior, existe o dom sobrenatural da fé. E Jesus repreendeu os discípulos por causa da fé pequena que eles tinham. Em contrapartida, Jesus elogiou a mulher cananeia quando esta clamou para que ele libertasse a sua filha dos demônios. Ele falou assim, mulher, grande é a tua fé, né? Ela se achega a Jesus e diz, Jesus, me socorra que a minha filha está terrivelmente endemoniada. E ele diz, mulher, e ela não era uma mulher judia, não estava entre os filhos de Israel, vamos assim dizer, e ela se achega nesse clamor, e Jesus diz assim, mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, né? É uma palavra até dura, talvez muitos de nós recebêssemos, a gente dizia, cachorro, que cachorro quer, né? Talvez a gente dissesse isso, alguns aqui se identificaram, mas aquela mulher foi muito persistente.
E essa palavra também fala de persistência. E ela diz para Jesus assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus diz o seguinte: mulher, grande é a tua fé. No momento nada convencional, para uma pessoa improvável, Jesus conseguiu enxergar uma grande fé. Então existe fé pequena, existe fé grande. E essa fé pequena ou grande, ela é manifestada através de quê? Daquilo que a gente fala, daquilo que a gente expressa, da forma como a gente vive. É assim que nós vamos expressar, é assim que nós vamos manifestar essa fé pequena ou essa fé grande, como foi a da mulher. Outro texto também, Jesus elogia uma fé, é a fé do centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum tinha um servo que estava muito doente, e ele manda outros 2 servos falarem com Jesus. E diz: Jesus, o centurião de Cafarnaum é uma pessoa muito boa, ele construiu uma sinagoga, ele fez isso, fez aquilo, ele merece que o Senhor vá lá e vá até a casa dele, vá curar o servo dele, que está muito doente. E aí Jesus fala com aqueles servos e eles prosseguem. Daqui a pouco chega outros 2 servos, porque o centurião mandou esses outros 2 servos virem e dizer: olha, diga a Jesus que eu não sou nem digno que ele entre aqui na minha casa. Mas eu sou um homem de autoridade, eu sou centurião aqui em Cafarnaum, e eu sei que se ele mandar uma palavra, ele não precisa vir, porque eu não sou digno de receber ele na minha casa. Mas se ele mandar uma palavra, eu sei que o meu servo vai ser curado. E outros 2 servos vão lá até Jesus. Jesus, retificando, não precisa não ir lá, porque ele disse que não é digno de receber a sua presença, mas mande uma palavra. Ele é um homem de autoridade, ele diz a um que vai, ele diz que a um que vem, ele vem. Ele sabe que se o Senhor mandar uma palavra, o servo vai ser curado. E aí Jesus diz: nem em Jerusalém eu encontrei tamanha fé. Então Jesus, ele conseguia enxergar nas pessoas uma fé grande ou uma fé pequena. E pelos relatos da Bíblia nós vamos ver que Jesus enxergava isso a partir daquilo que as pessoas expressavam. Quando o barco estava no meio da tempestade, os discípulos ficaram amedrontados. E ele conseguiu enxergar o quê? Uma pequena fé. Quando aquele servo do centurião estava doente, o centurião mandou uma palavra: olha, se o Senhor só falar, eu já sei que ele vai ser curado. O que expressou uma grande fé. As nossas palavras têm expressado o quê? Quando nós passamos por dificuldades, por tribulações, o que é que nós temos expressado? E eu quero dizer mais uma coisa: os milagres só se movem num ambiente onde existe fé. Então, se você quer ver milagres na sua vida, semeie fé. Semeie um ambiente de fé. Semeie palavras que demonstrem a sua fé. Ainda que você diga: não, mas eu não consigo crer. Vá falando, vá falando, vá falando. Fala a palavra, ora a palavra, e isso vai crescer no seu coração. Amém? Inclusive, os discípulos uma vez pediram a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles reconheciam que a fé deles era pequena e que precisava ser aumentada. E essa oração que nós precisamos fazer: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Amém? E eles falaram isso para Jesus, né? No texto de Lucas, capítulo 17, versículo 5. Em Romanos 10, 17, nós vemos que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. É por isso que o inimigo causa tantos empecilhos para que a palavra de Deus seja pregada. Porque ele sabe que quando a palavra de Deus é anunciada, ali é semeado um pouco de fé. A palavra de Deus é falada, você é usado, ali naquele coração foi semeado mais um pouco de fé. Quando a gente deixa as outras coisas e para ler a palavra, está sendo gerado mais fé, está sendo gerado mais fé, está sendo gerado mais fé. Então você quer ter uma fé maior? Está difícil. Ai, minha fé é tão pequena. Lê mais a palavra. Anda com pessoas, conversa com pessoas que vivem esse ambiente de fé. Porque o milagre só acontece onde existe um ambiente de fé. É como se fosse... a fé, ela vai criar o ambiente para o milagre poder acontecer. E sem fé, o milagre não vai acontecer. É por isso que a fé sobrenatural, ela vai caminhar junto com os outros 2
dons que nós vamos falar hoje, o dom de operação de milagres e os dons de cura. Não é possível vermos a operação de milagres sem a fé sobrenatural. Porque, veja, o milagre é aquilo que não é explicado pela lógica humana. Então, para você acreditar que algo que não é explicado pela lógica humana, que ninguém espera, possa acontecer, você tem que ter fé. E fé sobrenatural. A fé que não crê naquilo que é natural. Como eu falei, até para sentar numa cadeira você precisa ter um pouco de fé. Mas é uma fé natural. Mas hoje nós estamos falando sobre fé sobrenatural. A fé que nós precisamos crer. A fé que nós precisamos ter para crer naquilo que lógica humana não consegue explicar. E nós podemos buscar. Também foi falado já nas outras 2 pregações. Busquem com zelo os melhores dons. Então isso é algo que está disponível para nós, que nós podemos buscar. Não é algo que vai estar disponível só para quem prega, não é algo que vai estar disponível só para quem está ali na frente, que está ministrando. Não. É algo que está disponível e pode ser acessado por quem buscar, por quem tiver esse zelo, né, de buscar. Agora a grande questão é, o que você vai fazer? Ou o que você faz com o dom que você tem? Vocês lembram que a palavra de Deus também nos fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quando o Senhor distribui e quando nós buscamos, Senhor, eu quero o teu dom de cura, Senhor, eu quero o teu dom de profecia, Senhor, me dá o dom do conhecimento, me dá o dom do discernimento. A grande questão é, o que é que você vai fazer com isso? E Paulo advertiu a Timóteo quanto a isso. Queria que vocês abrissem em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos de 12 a 15. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos de 12 a 15. Paulo vai dizer o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Paulo fala em não negligenciar o dom. À medida que nós buscamos o dom, nós temos também uma responsabilidade de nos santificarmos, uma responsabilidade de andar no Espírito, uma responsabilidade pelo dom que foi recebido. Paulo diz, não negligencie. E tem sido falado aqui quantas vezes o Espírito Santo nos alerta a respeito de algo e a gente diz, não, isso é coisa da minha cabeça, melhor não falar não. E Deus às vezes nos move para orar por alguém e a gente diz, não, eu acho que é a minha imaginação, sou muito imaginativa, sou uma pessoa... Mas nós precisamos para fluir nos dons do Espírito, andar de degrau em degrau. Nós falamos aqui dos níveis da fé, né? E Jesus, ele alertou os discípulos sobre a pequena fé. Ele elogiou o centurião de Cafarnaum por causa da grande fé. E talvez o que você precisa para fluir no dom da fé sobrenatural é deixar se mover a partir da fé que você já tem. É uma fé pequena? Suba esse primeiro degrau. E aí essa fé vai sendo aumentada. Você vai lendo a palavra. Você vai buscando. Você vai orando. Você vai jejuando. Você sobe outro degrau. E aí você já passa para um nível de fé. Que você já crê em coisas que antes você não cria. Agora você já começa a crer. Até chegar ao nível de fé. Que diz para um monte. Lance-te ao mar. Uma fé que não duvida. É possível crescer nesses degraus. No versículo 15 desse capítulo que nós lemos, Paulo fala, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Existe um progresso. Existe um caminho de crescimento na busca dos dons. Ele não falou,
Ah, Timóteo, tudo certo, você já tem o dom, cara. Agora é só partir para o abraço. Não, você tem o dom, dedique-se à palavra. Dedique-se ao conhecimento da palavra, dedique-se à oração, seja exemplo diante de todos e todos vão ver o seu progresso. Existe uma caminhada a ser traçada, existe um caminho a ser percorrido. Você quer fluir nos dons? Nós queremos fluir nos dons, vamos começar essa caminhada. Se você já estava caminhando e de repente parou, prossiga, para que todos vejam o seu progresso. Ou seja, Timóteo tinha o dever de cuidar, zelar e aperfeiçoar o dom que existia nele. O dom da fé, portanto, também pode ser aperfeiçoado em nossas vidas, amém? Quando Jesus fala de uma fé enorme, ele fala o seguinte, Marcos 11, 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lance-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. A fé sobrenatural se move num ambiente onde não há dúvidas, mas há certeza. Jesus falou assim, e não duvidar no seu coração. Nós temos que crer contra as possibilidades, né? Crer contra a esperança. A frase da canção Confio em Ti. Crer contra a esperança é crer, mesmo que tudo mostre que não. É isso. É essa fé que nós precisamos buscar. No mesmo sentido, o texto de Lucas, capítulo 17, 6, Jesus respondeu. E aí, eu vou explicar. Se tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoeira, arranque-se, plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Aí, eita, nossa, mas aí a fé é pequena, que nem um grão de mostarda, e aí está falando de fé grande, e agora embolou tudo. Eu gostei muito de um comentário que o pastor Luciano Subirá fez, esse texto, e ele fala que a tradução mais coerente com o texto não seria tamanho, essa palavra tamanho, ele até fala, isso aí foi acrescentado depois. Mas Jesus teria, ele se expressou da seguinte maneira, que se você tiver fé como um grão de mostarda. O que é a fé como um grão de mostarda? É uma semente que quando plantada, ela vai gerar uma árvore grande, que vai gerar mais sementes, que vai gerar outras árvores, que vai gerar mais sementes, que vai gerar outras árvores, que vai gerar mais sementes, que vai gerar outras árvores. É uma fé que cresce, é uma fé que não fica estacionada, é uma semente. Até o pastor Lucas conversando uma vez falou, se uma semente na mão, né? O que é que você vê aqui, uma semente? Não, eu vejo uma floresta. Porque a semente é isso. Ela pode parecer ser pequena, mas essa fé que frutifica, a fé que dá frutos, que gera mais semente, que geram outras árvores, que geram mais sementes e que geram outras árvores, é essa fé que nós devemos buscar. Uma fé que não fica estacionada, uma fé que não anda para trás, uma fé que vai caminhar, prosseguir para o alvo. Então essa fé sobrenatural que nós precisamos ter, uma fé que traz resultados sobrenaturais, além daquilo que a lógica humana pode explicar. Então, essa fé sobrenatural, ela está disponível para nós, assim como todos os outros dons. Nós devemos buscar com zelo. Amém? O outro dom que nós vamos falar é a operação de milagres. E não foi à toa que eu falei antes sobre o dom sobrenatural da fé, porque ele é necessário para que esses outros possam ser exercidos. Eles andam juntos, eles sempre andam de mão dadas. O dom sobrenatural da fé com a operação de milagres, o dom sobrenatural da fé com curas, porque ele vai operar coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. A cura que a Bíblia relata eram curas que a medicina não conseguia curar. Era algo além das forças humanas, além das possibilidades humanas, né? Então é isso que vai gerar a cura e a operação de milagres. Qual a diferença da operação de milagres para a cura? Porque esses dois dons estão previstos separadamente. Vamos lá. A operação de milagres seriam todos os milagres, não cura. Porque o único milagre que acontece não é só a cura.
nós tivemos a multiplicação dos pães e peixes, nós tivemos Jesus transformando água em vinho, nós tivemos a abertura do Mar Vermelho, nós tivemos Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha que não se queimaram, nós tivemos Daniel na cova dos leões, e aí, né, se for falar de todos, não dá. Mas a operação de milagres, o dom de operação de milagres diz respeito a todos os milagres não cura, aqueles milagres que não são a cura especificamente, né? E mais uma vez, não pode ser explicado pela lógica humana. Para que serve? Qual o propósito da operação de milagres, né? Eu tentei elencar, citar, enumerar alguns desses propósitos, mas eu não vou dizer aqui que eu estou esgotando o assunto. Talvez, isso aí também, não estou esgotando, mas vamos lá. A operação de milagres teria alguns propósitos. Primeiro, o propósito é glorificar a Deus. É o primeiro propósito, né, do dom de operação de milagres. Então, não é glorificar o instrumento ou através de quem o milagre foi promovido. O dom de operação de milagres serve para glorificar a Deus. Segundo, o propósito da operação de milagres é levar também outras pessoas a crerem. Através dos milagres, muitas pessoas eram acrescentadas à igreja, né? Então, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ali algumas pessoas mais creram a partir disso. Quando ele transformou a água em vinho, algumas pessoas já ficaram ali. Ali foi um negócio mais em off, né? Só para quem estava na festa, quem estava com a senha, quem recebeu o convite e tal. E aí algumas pessoas souberam, quem estava mais ali nos bastidores, ele já disse que não contasse, mas aí o povo conta. Mas é o propósito também de levar as pessoas a crerem. Outro propósito, o propósito de cumprir um plano de Deus. Mesmo que seja desvencilhado desses... Não, a glória de Deus nunca vai estar desvencilhada, mas cumprir um plano específico de Deus. Exemplo, quando Deus ele retira o povo que estava cativo no Egito e ele os leva pelo deserto, quantos milagres aconteceram ali? Né? Ele mandou a coluna de fogo, ele mandou a nuvem para guiá-los. Ele abriu o Mar Vermelho, ele fez jorrar água da rocha. E todos esses milagres eram para cumprir um propósito. Deus disse que ia tirar aquele povo do cativeiro do Egito e ele tirou. Se o Mar Vermelho era um empecilho, não tem problema, eu vou abrir. Se vocês estão andando no deserto, não tem água, não tem problema, eu vou fazer jorrar água da rocha. E isso tudo estava convergindo para o cumprimento de uma promessa. Eu vou tirar vocês do Egito? Estou tirando e estou cuidando. Então, também para cumprir um plano de Deus. Existe também o propósito de nos abençoar para a sua glória. Quando Jesus ele multiplica os pães e os peixes, ele multiplica para alimentar a multidão. O propósito era esse, ele teve pena e ele ficou preocupado. Jesus preocupado, né? Mas ele pensou assim, se eles voltarem pelo caminho, né? Não vai ter, eles vão morrer sem comer. Não tem nenhuma comida aí? Tem ali 5 pães, 2 peixes. Ele traga aqui. E aí deu para toda a multidão, ainda sobraram 12 cestos. Então Jesus fez isso para abençoar aquele povo. Então a operação de milagres também é para nos abençoar e para a glória de Deus. Quando os jovens foram libertos da fornalha, o rei fez um decreto dizendo que somente o Deus daqueles jovens deveria ser adorado. Isso fez com que o nome do Senhor fosse conhecido, com que o nome do nosso Deus fosse adorado por outras pessoas. Então teve um propósito de fazê-lo conhecido, de glorificar o seu nome. Então a operação de milagres tem esses propósitos. Mas a verdade é que todos os que são beneficiados, todos os que presenciam esse milagre também são beneficiados, né? Sadraque, Mesaque e Abednego foram guardados ali pelo quarto homem que também estava na fornalha. Isso serviu para a glória de Deus, para que o nome dele fosse anunciado, mas eles também receberam ali um livramento. Então, quando o Senhor opera milagres nas nossas vidas, Ele também nos contempla com o seu poder, com a sua glória. É também em nosso benefício, amém? E para a glória dele, por óbvio. A operação de milagres, ela também funciona como um sinal do poder de Deus, através do qual muitos são convertidos. Tem pessoas que passam a crer a partir de uma operação de milagres. Tem pessoas que passam a crer quando elas conseguem contemplar isso. Mas, para não me demorar muito, por causa da hora também, dom de cura.
A cura, ela é um sinal do poder de Deus agindo e aniquilando os malefícios deste mundo. Porque a partir do momento que o pecado entra, nós estamos sujeitos às doenças, sujeitos às enfermidades. E a cura, ela serve como uma demonstração de que o poder de Deus é capaz de aniquilar essa obra, né, do pecado. E a partir da cura também muitas pessoas passam a crer. Também tem o propósito de anunciar a palavra da verdade através da cura. Atos capítulo 5, versículos de 12 a 15, vai estar escrito assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Versículo 13, dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Versículo 14, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Então, a partir desse ambiente de cura, muitas pessoas foram acrescentadas à igreja. Muitas pessoas passaram a crer em Jesus. E Paulo, ele também fala, olha, a minha pregação do evangelho não consiste só em palavras de persuasão, mas em demonstração do poder de Deus. Então, os dons do Espírito Santo, eles vão confirmar que essa palavra é a palavra de Deus. A manifestação dos dons do Espírito serve também como um sinal. Quando Jesus, ele fala assim, olha, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos. É dom de cura. Então, o manifestar do dom de Deus, ele também vai testificar que Deus é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Eles também servem para testificar o poder de Deus, conforme Paulo falou. Paulo também relata que muitos gentios passaram a crer a partir das curas, em Romanos 15, 18 a 19. Também fala sobre isso. Então a cura é um sinal. Um aspecto importante sobre a cura. A cura, ela não vai acontecer de uma forma específica apenas. Aquela questão dos formatos que eu falei no início. Ela vai se manifestar de diversas formas. Se você parar para ler os modos pelos quais Jesus curou, são os modos mais diversos. Diferentes formas. Quando Jesus cura o cego de nascença, utilizando o cuspe para curá-lo, aquele homem, na primeira vez que ele abre os olhos, ele não vê ainda com nitidez. Ele diz assim, olha, eu vejo os homens caminhando como se fossem árvores. E aí Jesus volta a colocar a mão sobre ele, e pela segunda vez ele abre os olhos, e aí ele vê nitidamente. Isso quer nos dizer o quê? Que nem todas as curas serão instantâneas. Então, às vezes, nós vamos ter que passar por um processo no caminho dessa cura, no caminho desse milagre. O cego de nascença, Jesus untou os olhos dele, né, com o cuspe, mas a primeira vez ele via ainda, ele tinha uma visão meio turva. Quando Jesus impôs as mãos sobre a segunda vez, ele voltou a ver. Voltou não, ele nunca tinha visto. E foi aí que ele viu nitidamente. É o texto de Marcos 8, de 22 a 25, né? No 24 o cego vai dizer, levantando ele os olhos, disse, eu vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Então, a gente vê um exemplo de cura que aconteceu, vamos dizer, parcelado, né? Mas que aconteceu. A mulher do fluxo de sangue, ela é imediatamente curada. E o interessante dessa cura é que Jesus não impôs as mãos sobre ela, não chamou ela, venha cá minha filha, se ajoelhe no meio de todo mundo que agora eu vou orar por você, não. Ela tocou nas vestes de Jesus e a palavra de Deus diz que ela foi imediatamente curada. Ela foi curada, foi instantâneo aquilo ali. E para você ver o modo, a diversidade das formas da cura acontecer, aquela mulher não recebeu uma oração específica, uma imposição de mãos, ela tocou nas vestes de Jesus. E aí nós vamos para um outro exemplo, os 10 leprosos. Eles foram curados enquanto iam caminhando. Lucas 17, 12 a 15. Eles gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse,
vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam se mostrar aos sacerdotes. Engraçado, né? Jesus disse, olha, vocês já estão curados em meu nome, recebam a cura. Não, eles vieram clamando por Jesus. Ele disse, faça o seguinte, vocês vão voltando, né? Pega aqui esse caminho e vão lá se apresentar ao sacerdote. Enquanto eles iam caminhando, eles foram curados. Uma outra forma de cura, né? Não aquela que às vezes a gente bota na cabeça. Tem que ser desse jeito. E aí, tem também o relato da cura de Naamã. Naamã mergulhou quantas vezes no rio? 7 para ser curado. Podia ter sido na primeira, né? Podia ter sido na segunda. Mas foram 7 vezes. Por quê? Não sei. Mas foi assim. E aí o fato é que a cura, ela pode acontecer de diversas formas. Por isso que nós não podemos limitar a forma de Deus agir. Amém? Agora, uma coisa é certa. A fé, ela se opera, muitos relatos vão nos mostrar isso, de acordo com a fé de quem busca, né? Quando os 2 cegos começam a clamar por Jesus, ele para, vai até os cegos e pergunta, vocês creem que eu posso fazer isso? Aí os cegos dizem, sim, Senhor, a gente crê que o Senhor pode fazer isso. Ele diz, então seja conforme a sua fé. E eles ficaram curados. Então a cura também exige uma via de mão dupla. Quem recebe, né, a ministração da cura, quem recebe a oração também precisa crer. Jesus, ele falou isso para aqueles cegos. Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles disseram, sim, Senhor, nós cremos. Ele disse, então seja conforme a vossa fé. É por isso que nós temos que desenvolver cada vez mais fé. Cada vez mais fé. Cada vez mais fé. Para poder andar nesse ambiente onde a operação de milagres e as curas acontecem. Amém? O texto de Mateus, capítulo 13, versículo 58, fala quando Jesus foi para Nazaré. E aí o povo ficou, aquele ali não é o filho do carpinteiro, aquele ali não é Jesus, aquele ali não é o filho de Maria, não sei o quê. E o versículo 58 diz, e ele não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade daquele povo. Então o povo estava duvidando. O povo estava duvidando. Isso daí está se dizendo, filho de Deus. Não, isso é o filho do carpinteiro, a gente conhece já. Então assim, como faltou a eles fé, não havia um ambiente propício à manifestação dos milagres. E Jesus, agora ultrapassando essa questão dos formatos, né? É preciso ter fé. Jesus, ele também cura por compaixão das pessoas. Porque muitas vezes nós falamos em propósito e às vezes, não sei vocês, mas cria um bloqueio. Eu tenho uma doença e quero orar pela cura, mas eu não sei se é propósito de Deus me curar. E às vezes a gente fica, então será que eu devo crer? Será que eu não devo crer? Então, e se Deus tiver um propósito nessa doença? E será que tem um propósito na cura? Será que eu devo orar? E nenhum texto da Bíblia diz para você analisar se existe um propósito ou não antes de você orar por cura. Pelo contrário, quando Jesus designou os 72 discípulos, ele diz, vão, expulsa o demônio e cura o povo, viu? Ele manda orar. Então, você não deve deixar de orar por alguém na expectativa, e se ele não for curado? É a mesma coisa que dizer, não, só vou pregar a palavra se eu tiver certeza que o povo vai ser salvo. E aí, tá certo? Você prega, amigo. Você prega, anuncia o evangelho. Foi o que Jesus nos deixou, o grande comissionamento. Vão ir a todo mundo pregar o evangelho. Quem crê e for curado, será salvo. Eita, quem crê e for batizado, será salvo. Então, assim, ele manda que a gente ore por essas coisas. Ele manda que a gente ore por cura. Ele diz que a gente pode orar por operação de milagres. Ele diz, vocês vão colocar as mãos em serpentes e nada vai acontecer. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não vai lhe fazer mal algum. Isso é milagre. Isso é milagre. Então, ele diz que a gente pode se mover nesse ambiente. Agora, muitas vezes a gente diz, e a minha reputação? E se eu orar e a pessoa não for curada? Aí a pergunta que eu faço, e se tu pregar e a pessoa não for salva, aí tu vai deixar de pregar? Não. O que vai acontecer não nos diz respeito. Deus tem a sua vontade soberana. É dele o querer e o efetuar. Ele faz como quer. Eu e você devemos deixar de orar por cura? Não. Aí é erro nosso. Nós devemos orar, mas sabendo que existe a vontade soberana de Deus. Mas Ele nos manda orar. Ora por cura. Tem alguém doente? Né? Aquele texto diz também, chama os presbíteros, unja com óleo e a oração vai curar o enfermo. E se tiver cometido pecados, vai ser perdoados.
É porque a gente coloca o dom num patamar às vezes maior do que o da salvação. Ah, fulano foi salvo. Mas continua doente e tal. Uma coisa que eu falei com as meninas uma vez no meu trabalho, eu disse, a cura é uma grande bênção, um grande milagre, uma operação do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Mas a pergunta que eu faço é, quem já foi curado um dia vai morrer? Vai. Por aquele motivo, por outro. Vai. Mas a palavra de Deus nos diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós devemos buscar, por isso que o dom não tem a ver com salvação, especificamente. Mas Ele nos manda orar por isso, Ele nos manda buscar isso. E eu creio que isso pode acontecer. Mateus 14, quando Jesus saiu do barco, viu uma tão grande multidão e teve compaixão deles e curou seus doentes. Compaixão era o que movia Jesus, compaixão era o que movia Jesus. Mateus 9, 35, 36, o mesmo relato. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. E Ele curava todas as enfermidades e doenças. Então a cura é também um sinal da compaixão de Deus por nós. E a pergunta que eu faço é, o quanto nós temos orado por cura? Quer que eu diga uma coisa? A gente não ora mais por cura porque a gente tem muitas muletas. A medicina, de certa forma, ela acaba suplantando um pouco a nossa fé. Uma vez meu irmão me fez uma pergunta. Eu disse, meu Deus, aumenta a minha fé. Ele disse, se você tivesse uma dor de cabeça e eu tivesse numa mão um Dorflex, e eu perguntasse, você quer esse Dorflex ou você quer que eu ore por você? É um caso a se pensar. A gente é levado, porque para dor de cabeça tem Dorflex, para isso tem aquilo, para isso tem aquilo outro. Eu não estou dizendo que você não se utilize da medicina, não estou dizendo isso, mas muitas vezes essa facilidade de curar uma dor de cabeça, de curar uma coisa, uma cirurgia para uma coisa, um tratamento para outra, isso nos faz, de certa forma, relaxar e parar de orar por coisas pelas quais nós não deveríamos parar de orar. Que a palavra de Deus nos encoraja a orar por cura. Então, o quanto nós temos orado por cura? Todo mundo vai ser curado? A pergunta que eu lhe faço é, quantos enfermos tinha no tanque de Betesda quando Jesus foi até lá? Um monte. Porque o povo sabia que quando a água balançava, quem pulasse estava curado. Tinha um monte lá. Quantos Jesus curou? Ele foi lá, falou diretamente com o cara. Você quer ser curado? Ele ainda veio com mimimi. Mas por que quando a água balança, não tenho quem me carregue, eu não consigo. Tararara. O fato é que aquele cara foi curado. Ele teve fé, foi curado. Então a pergunta é, todos vão ser curados? Eu não sei responder a você. Mas eu devo orar por cura? A resposta é sim. E à medida que você for ouvindo a voz do Espírito Santo, é por isso que os dons, eles têm que andar no fluir do Espírito Santo de Deus. Eu creio também nisso. A gente tem que se deixar ir na direção certa. A gente tem que ir sendo direcionado. Olha, quando Deus te manda para um lugar, Ele já preparou o terreno, a terra já está fofa, está regada, é só para tu jogar a semente. E às vezes nem isso a gente quer. Eu vou contar um testemunho, não é para minha glória, porque senão já ia estar tudo errado, é para a nossa fé ser aumentada, que eu creio que o testemunho tem muito disso. A minha mãe uma vez falou de uma pessoa da família, uma adolescente, e ela estava internada no hospital. Ela não mora aqui, mas ela estava aqui em Maceió e estava internada no hospital. E ela falou, fulana está internada. Eu digo, misericórdia, com o quê? Uma adolescente, não imaginei. E ela disse, não, ela tem anorexia. Aí aquilo assim, eu não sei, eu não sou da área, mas eu vejo isso muito ligado ao fato da pessoa não se aceitar, não se enxergar, não se gostar do jeito que é. E aquilo se moveu no meu coração de uma forma. Eu tive uma compaixão. Eu me coloquei assim. Eu não sei. Deus moveu aquele negócio dentro do meu coração. Na mesma hora eu disse, eu tenho que ir até lá. E eu vou até lá. E aí eu fui para o hospital para visitá-la. E eu não tinha muito assunto, que a gente não tinha convívio. Como eu falei, ela não morava aqui. E eu falei, né, como vão as coisas? Pergunta, né? Ela estava na internet. E eu falei uma coisa, umas 3 perguntas, né? Para poder ali fazer a conexão.
E aí eu não tinha muito mais assunto. Eu disse, eu não vou falar o que eu não vim para falar. Vou falar o que eu vim para falar. E aí eu comecei a falar o que Deus foi colocando no meu coração. Abri a minha boca. Deus tem um plano na sua vida. Ele não quer a sua vida assim. Ele tem propósitos. Ele tem salvação. Ele tem cura para a sua vida. Ele quer operar um milagre. Ele tem muito mais para... E eu fui falando. Eu perguntei aos pais dela, eu posso fazer uma oração? Eles, claro que pode. E ali eu levantei as minhas mãos, orei por ela, orei por cura, orei por libertação. E o fato é que ela foi curada. Ela foi curada. Mas eu enxergo muito dessa forma. A gente tem que ser guiado pelo Espírito. Sabe, busque o Espírito Santo. Claro, busque com zelo os melhores dons, mas não fica assim, me dá o dom de falar em línguas, me dá o dom de cura, me dá, eu quero. Você pode sim buscar, mas busca uma coisa primordialmente, Senhor, me dá mais de ti, que o meu ouvido seja atento à tua voz. Sabe por quê? Sendo sincero, tem pessoas que aprendem a usar o dom e às vezes a pessoa está errada, a pessoa está adulterando, a pessoa está mentindo, a pessoa está fazendo tudo que é errado e diz, não, mas o negócio acontece. Se o negócio acontece é porque Deus está aqui comigo. Não é assim. Nós precisamos primeiro ser sensíveis à voz do Espírito Santo, entender o que Ele está falando, entender para onde Ele está nos levando. Por isso que existe aquele texto que Jesus diz assim, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos. E eles vão ouvir o que de Deus? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca conheci vocês. Então não é o dom pelo dom. O dom, na verdade, é o Espírito Santo que distribui conforme Ele quer. E é um fluir dEle nas nossas vidas, pela nossa busca, pela nossa intimidade, por aquilo que Ele vai semeando no nosso coração. E à medida que nós vamos caminhando, essa semana eu ouvi uma frase de uma amiga missionária, ela disse assim, olha, nessa semana aconteceu tal e tal coisa, e foi aquela coisa, eu dei o passo e disse, Deus, coloca o chão. E muitas vezes é isso que nós precisamos, ter essa fé. Essa fé, sabe, dê um passo na direção que o Espírito Santo estiver lhe dando. Ele vai colocar o chão. Ele vai colocando o chão. Ele vai colocando o chão. E você vai caminhando, você vai indo mais profundo. Porque não vai ser você, vai ser Ele te levando. Uma outra reflexão também que me trouxe bastante entendimento. Era um CEO de uma empresa e tal. E ele falando assim, olha, mais importante do que demandar muito esforço e fazer muita coisa por um propósito, é você estar indo no propósito certo, na direção certa. Ele falou, se tiverem 2 pessoas numa ilha deserta e de repente elas estão ali a 200 metros da costa, tá? Se elas nadarem para frente, elas vão achar terra firme. Mas se elas nadarem para a direita ou para a esquerda, elas vão nadar a vida toda e não vão achar pé, né? Não vai dar pé. É mais importante você saber a direção que você está indo do que o esforço que você pode demandar em um propósito. É por isso que eu digo, ouça a voz do Espírito Santo. Esteja sensível para onde Ele te direcionar. Para não acontecer de você nadar. Pode ser o triatleta. E pode ser o cara com menos preparo físico. É preferível que aquele cara com menos preparo físico vá na direção certa do que o triatleta ir na errada. Não é a sua capacidade, não é o que você faz, não é o que eu faço. É o que Ele vai movendo em nós. É o que Ele vai nos direcionando, amém? Vamos ficar em pé. A equipe de louvor pode vir. O Senhor quer que nós oremos por cura. O Senhor nos quer se movendo no ambiente de milagres. O Senhor quer que em nós seja gerada fé sobrenatural. A grande questão é, nós queremos, o quanto nós temos orado por cura, o quanto nós temos orado por operação de milagres, o quanto nós temos orado pela fé sobrenatural. Será que você tem coragem de dar um passo na direção do Espírito e dizer, Senhor, coloca o chão. Eu estou vendo que o Senhor está me dando essa direção, mas eu preciso que o Senhor coloque o chão, porque eu não estou vendo nada. Assim como Pedro,
caminhou sobre as águas. Um ambiente que não é feito para caminhar. Mas ele foi porque Jesus chamou. Vem. Aleluia. O Senhor está nos chamando nessa noite para esse ambiente. Ambiente de fé sobrenatural, de curas, de operação de milagres. Agora nós temos que dar o passo. Nós precisamos dar o passo.